Vamos começar então os nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 21, que fala dos falsos profetas, né? Então, haverá falsos cristos e falsos profetas. E o tópico 5, prodígio dos falsos profetas. Bom, nesse capítulo, Kardec faz referência àquele momento final de Jesus aqui presente na Terra com seus apóstolos e seus discípulos, e ele começa a falar do que vai ser o futuro. Nessa pedagogia de Jesus sempre há uma preparação. A gente percebe o cuidado que ele tem para ele começar a falar que ele era o Messias no início do trabalho dele. Depois, o cuidado que ele tem para fazer os milagres publicamente, né? Depois, o cuidado que ele tem para falar do momento em que ele seria aprisionado, julgado e morto na cruz. E, por fim, o cuidado que ele tem da separação que ele teria voltando ao plano espiritual com seus apóstolos discípulos aqui em missão. Então, esta é a última etapa que Kardec está se referindo. A gente já está no capítulo 21 e Jesus está antevendo um momento, vamos dizer assim, de desequilíbrio da humanidade, em que surgiriam falsos cristos ou falsos salvadores, falsos Jesus e falsos profetas. É claro que os apóstolos e os discípulos naquela condição não podiam imaginar que isso demoraria alguns milênios, né? Eles achavam que era no curso da vida deles. E eles associaram isso muito aos deuses dos pagãos, aos próprios dogmas dos sacerdotes judeus e assim por diante, que era o que eles podiam antever ali, né? Muitos deles achavam que Jesus voltaria em vida no meio deles, ainda durante a própria existência dos apóstolos. João Evangelista, que viveu cerca de 100 anos, foi um dos que imaginou, porque Jesus teria dito a ele que ele seria o testemunha desse retorno de Jesus. Mas, obviamente, que Jesus falava isso em uma outra encarnação futura, e não naquele tempo da vida útil encarnada que eles tinham, né? Então não era naquele século que Jesus iria retornar. Muito bem, isso aí é uma coisa que cada religião, cada um tem dentro de si uma crença, uma forma de lidar com isso. Tem um pouco de especulação, porque a gente não tem como provar, né? A gente procura se basear no método de Kardec naquelas condições que nos indicam que as previsões, tanto do sermão profético de Jesus quanto do Apocalipse, de fato, elas aconteceram, né? Quando a gente vê as guerras ao longo dos séculos, quando a gente vê a lógica que é criada, estabelecida para desmantelar a fé, né? Substituir a fé por uma razão egoísta, imediatista, né? Principalmente durante a Idade Média e no século XX e ainda hoje. Então você tem todo esse cenário que nos leva a pensar que nós estamos numa época de transição, né? E a gente espera que de fato aconteça uma mudança, né? Porque nós todos estamos muito esgotados com toda essa maldade. À medida que a gente vai despertando, né, a gente começa a não suportar mais a maldade. Uma coisa é a gente estar no mesmo pique da violência, da maldade, da competição, da crueldade. Outra coisa é a gente começar a despertar e perceber que isso não leva a nada, que isso no fim traz mais infelicidade, e a gente começa a querer se afastar, só que a gente ainda não consegue, porque a gente tem, vamos dizer assim, laços íntimos com a maldade que a gente cometeu no passado. E a gente precisa reparar isso, né? Então há uma interligação aqui que muitas vezes produz uma culpa, produz um remorso, mas sempre produz uma reparação necessária. Então nós estamos nesse estágio em que a gente despertou, vê a maldade, vê as coisas ruins acontecendo do nosso lado, e a gente às vezes está aprisionado, não sabe como lidar, como mudar isso,
E o que cabe a gente é uma certa resignação, um testemunho de que a gente mudou o comportamento, que a gente agora procura ser uma pessoa melhor, uma pessoa de bem, embora errando, mas levantando a cabeça e corrigindo o que dá para fazer, e tendo que suportar essa tristeza, né, essa angústia que nos acompanha. Então tem vários filósofos que falam sobre essa angústia, vários pensadores, né? É uma coisa assim permanente no ser humano. Quanto mais desperto o ser humano está, parece que mais angustiado ele fica. É uma coisa que a gente não consegue se livrar de uma crise existencial. Então você tem, por exemplo, Heidegger que fala sobre isso, você tem todos os grupos existencialistas, né? Nietzsche, ele fala bastante sobre isso também, o próprio Freud fala sobre isso, enfim, várias pessoas falam, Freud chama isso de mal-estar da civilização. Esse mal-estar, ele é produzido por esse despertamento, né? E o cristianismo, digamos assim, essa fé no Evangelho de Jesus, nas leis de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, isso produz em nós uma ansiedade. Dizer, tá bom, já aprendi a lição, estou praticando, e agora? Por que o mundo não melhora? E a gente começa a ter uma pressa, a gente começa a querer que todo o nosso entorno também se modifique, a gente começa a querer que as pessoas se modifiquem. E essa exasperação, né, essa pressa, às vezes produz até um problema de relacionamento dentro de casa, né, com as pessoas que a gente ama, as pessoas que são mais próximas de nós, ou no trabalho, gerando esse desequilíbrio num estágio de contestação. Ah, mas eu tenho a verdade? Não, o outro também tem a verdade. Qual é a verdade que prevalece? Só que o argumento do Evangelho, embora ele seja um argumento lógico, racional, e muitos pensadores já defenderam isso fora da religião, ele produz também uma condição que não é imediata. Então, quando a gente fala assim, olha, todos devemos amar ao próximo como a si mesmo, todos devemos perdoar, o efeito disso não é no dia seguinte, nem no dia imediato, né? Nem no dia que se vive. Pode demorar muitos anos, a gente pode nem sentir nessa encarnação o efeito desse perdão. Então, aqui tem um propósito de fé. Quer dizer, como que a gente faz para se sentir bem com isso? Acreditando na encarnação, na reencarnação. Quer dizer, acreditando na ideia de que nós não temos uma única existência, nós não temos uma única vida. Que, na verdade, essa existência que a gente tem hoje, ela é um fragmento de uma existência maior. Ela é apenas um estágio probatório, digamos assim. Eu acho que os jogos de computação, eles tornaram, talvez, essa compreensão mais fácil pelo exemplo do Avatar. Quem brinca com os videogames sabe que ali tem um personagem que a gente escolhe, a gente cria conforme a gente imagina que seja o nosso tipo, o nosso estilo. A gente fornece armas, roupas especiais, acessórios, para que esse personagem ele desempenhe ali dentro do videogame o seu papel. E à medida que ele vai ganhando as batalhas, ele vai adicionando mais elementos, né? Mal comparando, a reencarnação ela é assim, a gente está em algum lugar em espírito, a gente escolhe e prepara um corpo físico, né, a começar pelo gênero, homem e mulher, também da mesma maneira que o videogame, que você também pode ter outro sexo, não tem vínculo sexual nenhum, né? Ou pode até ser uma pessoa de uma combinação agênere, né? E se prepara, se cerca de outros personagens, que são as famílias, os amigos, e se prepara para cá, para vir aprender algumas lições, e na medida que a gente vai aprendendo, a gente vai ganhando força para continuar existindo, vai ganhando resiliência, vai ganhando confiança, né? Então, o exemplo dos pais, daqueles que nos acolhem, que o pai não é só de sangue, né? É também a criação, são também aqueles que velam por nós de outras formas. Então, à medida que esses exemplos vão nos trazendo aprendizados, nos trazendo forças, a gente vai ganhando confiança e vai aprendendo a lidar com aquilo que a gente pode chamar de estresse, né? O que é o estresse? O estresse é aquilo que desperta em nós uma reação ou de medo, com a vontade de fugir, desistir,
ou de violência com a vontade de lutar e enfrentar. Né? É isso que é o estresse. Então, à medida que a gente começa a dominar o estresse, aquilo que era o medo e a vontade de fugir, vira um alerta para a gente tomar cuidado com o que está à frente. Mas a gente continua, desperta em nós uma coragem e a gente vai enfrentar aquilo. E, de outro lado, se era uma violência, a gente contém essa violência, respira fundo, reflete melhor sobre ela e utiliza isso como uma firmeza, né? Uma fortaleza de ter que ficar ali diante daquele desafio. Então, esse ponto de equilíbrio, ele é muito importante na nossa trajetória. Bom, o que isso nos remete à condição dos falsos profetas e os prodígios dos nossos tempos? É que a gente teve, desde a época de Jesus, muitas encarnações até aqui. Eu costumo calcular uma encarnação a cada 100 anos, a cada século, então a gente tem pelo menos 20 encarnações até aqui. Então são 20 jogos, 20 avatares, 20 estágios que a gente passou e agora a gente está diante desse desafio. E o desafio hoje é muito maior do que era há 20 séculos atrás. Por quê? Porque tem muita complexidade no mundo. Antigamente o mundo era mais simples. Se você conseguia achar lugares remotos, isolados. Então, se você queria fugir da perseguição, da violência, você se lançava na estrada e ia procurar um lugar deserto, né, e tentar viver lá isolado. Era só sair das grandes aglomerações de pessoas. Hoje em dia não dá mais. Né? A gente olhando os índices de violência, mesmo nas cidades pequenas, ainda é muito elevado. E às vezes até pior. Porque como a gente conhece os vizinhos, a gente conhece todo mundo da cidade, às vezes o inimigo é aquele que está muito próximo de você, que você viu crescer, né? Que você conhece a família, que você conhece a trajetória. Então, e é um processo de muita inveja também, muita competição naquele ambiente pequeno de cidade. E quando a gente pensa na ilusão de que os países mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, na Ásia, que lá não há essa violência, também não é verdade, porque às vezes não há uma criminalidade como a gente tem aqui, mas há uma violência enorme de terrorismo e às vezes uma guerra de gangues muito grande, principalmente ligados a drogas, ao tráfico em geral, contrabando, o tráfico de pessoas e assim por diante. Então, as estatísticas de lá mostram uma violência menor desse estilo violência urbana que se tem ainda no Rio de Janeiro, né? Que é o assalto, esse grau de homicídio muito intenso na guerra do tráfico e do envolvimento da polícia. Então, principalmente no Rio de Janeiro, se a gente excluir a estatística relacionada ao tráfico e ao contrabando, o grau de criminalidade cai muito no Rio de Janeiro. Né? Não estou dizendo que é inexistente, mas ele cai muito. Então, existe ainda furto, existe estupro, existe a violência doméstica? Sim, claro que existe. Né? Mas esse tipo de comportamento, talvez ele seja similar ao que existe em outros países. Então, é preciso ter um olhar crítico sobre essas estatísticas. Né? Não vou falar hoje dos motivos pelos quais essa violência é própria das cidades como Rio, São Paulo, etc. A gente até comentou em alguns momentos, mas lá na frente, talvez, outro dia, a gente pode falar das causas anteriores dessas aflições. Mas, no caso específico dos falsos profetas, então, digamos assim, nós temos 2000 anos de experiências que estão no nosso inconsciente e que nos prepararam para esse momento de complexidade. Então, qual é a primeira coisa importante que a gente pode se alegrar e se sentir feliz por ter isso? É o despertamento, né? De estar num ambiente de espiritualidade, buscar uma espiritualidade que não é um dogma, não é um ritual, não é uma profissão de fé cega, que alguém te diz, olha, faz esses sacramentos, ou faz esse trabalho, segue esse ritual aqui, esse roteiro, e tudo vai melhorar e você vai ficar curado. Não. O Espiritismo não propõe que a gente siga nenhum ritual. Na verdade, o que ele propõe é a reforma íntima, é o olhar para dentro, é o autoconhecimento, é o buscar em si mesmo a solução. Né? E a sabedoria para mudar o que é possível mudar
né? Coragem, com a coragem de mudar isso, né? Aceitar o que não pode ser mudado, tem coisas que a gente não consegue reverter, por mais injusto que a gente ache, por mais impróprio, né? Por mais que a gente ache que não mereça e tudo mais, por mais trágico que seja, às vezes a gente não consegue mudar essa situação. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Não é um conformismo cego, mas é uma resignação, é aceitar essa condição até para que a gente sofra menos, né? Que essa dor ela venha, mas que a gente tenha alguns instantes de alegria, de esperança, de contentamento. Então é sobre essa dualidade, né? E aprender a distinguir, porque às vezes também a gente cai num conformismo achando que não pode mudar, mas tem alguma coisa que a gente pode fazer que resolveria isso, mas a gente não quer. No fundo a gente está apegado, né? A gente tem dentro de nós uma situação que se alimenta daquele conflito. Quando que a gente vê isso? Em relações que são extremamente nocivas, né? Aquela relação que a gente fala que está entre o amor e o ódio. Você ama alguém, mas esse alguém machuca demais você. Ele é violento, ele é abusivo, né? Então, e a gente não sabe se separar, porque a gente traz ali uma relação de um querer. Às vezes é um apelo sexual, outras vezes quando é uma relação filial, paternal, maternal, a gente tem um sentimento de culpa, que a gente não pode abandonar os pais e vice-versa, né? Porque às vezes também tem filhos que são violentos com pais, né? Depois de grandes, principalmente. Ou quando você tem uma relação de trabalho, que essa relação é abusiva no trabalho e assim por diante. Então, às vezes a gente não sabe distinguir, a gente acha que é inevitável, mas tem uma saída. Mas a saída, ela pressupõe que a gente peça auxílio, que a gente se reconheça incapaz, impotente diante daquela relação, e que a gente vá buscar uma saída, né? Uma forma de encontrar alguma dignidade. E outras vezes não, outras vezes essa relação ela é importante, a gente tem que se manter nela, porque ela produz ainda um aprendizado, ela tem ainda uma reparação a ser feita. Então a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso, né? Como que o Espiritismo nos ajuda nisso? Primeiro pelo autoconhecimento, pela autorreflexão, pela reforma íntima, mas também pelas instruções dos Espíritos, né? Quando os Espíritos nos dizem sobre os processos obsessivos, quando eles nos contam de vidas passadas, das dívidas que a gente tem, da necessidade de se manter ali e passar por isso, ou de ser capaz de aprender a sair disso. Então tem todo esse cenário, né, que vai nos direcionando a essas condições. Bom, isso é a nossa relação com a gente mesmo e com o nosso entorno. Mas, fora de nós, para deixar um pouquinho mais complicado, nesse instante que a gente vive, algumas pessoas surgem, ou quando eu falo pessoas, podem ser uma pessoa física mesmo, ou podem ser um coletivo de pessoas, né? Podem ser religiões, ou informações aparentemente científicas, ou até tecnologias, como inteligência artificial, né? Podem ser convicções de ideologias políticas, econômicas e assim por diante, né? Então, são coisas que vêm de fora e começam a nos afetar, como se fossem verdades. Quem tem acompanhado os últimos 20 anos notícias sobre saúde, já viu inúmeras vezes a recomendação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, mudar. O ovo é nocivo, prejudicial. Daqui a pouco volta atrás, não, o ovo faz bem para a saúde, pode comer ovo, né? Não, o café vicia, o café não sei o que, depois volta atrás e diz, não, cara, o café não faz mal não, né? Agora a gente está no momento em que eles estão falando que a carne faz mal, com o que particularmente eu concordo. Mas pode ser que daqui a pouco eles voltem atrás. Então a pergunta é, em quem acreditar e quando? Qual é a verdade que está valendo? Também é muito comum a gente ouvir diferentes verdades no campo da economia, no campo da política, né? Olha, agora invista nisso, né? Compre dólar, ou compre casas em Miami, ou invista em apartamentos no centro da cidade, ou mude de cidade, vá para o interior, né? Venda tudo que você tem. Está cheio de oráculos milagreiros, baseados em evidência,
que não passam de estatística e muitas vezes de opinião, que acabam provocando perdas enormes, desequilíbrios, prejudicando inúmeras pessoas. Há também crenças que nos levam à seguinte convicção: nós hoje crescemos, vamos para uma escola pública, a educação dessa escola não é mais cultural, não é mais ética, né? Ela é uma educação técnica que pretende preencher um currículo mínimo de informações básicas que alguém, sob algum critério também técnico, avaliou que são as mais relevantes para o ser humano, mas que vem formando pessoas nas últimas décadas que não são necessariamente melhores ou mais preparadas do que as outras. Então a gente tem todo um processo ideológico da educação brasileira que não faz com que o país melhore. Ao contrário, o país hoje é mais instável, né, com mais violência, com mais dificuldade econômica, mais diferenças e distanciamentos sociais. Então, qual é o papel da educação? A própria educação, nesse contexto, ela atinge um sinal desses falsos profetas. A gente não tem que olhar o falso profeta como se ele fosse a pessoa vestida de profeta, né? Ou a pessoa se dizendo ser o Cristo ou o anticristo. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando da nossa capacidade intelectual de distinguir aqueles que mentem, ou aqueles que tentam apresentar soluções e cenários sociais que falsamente resolvem o problema da humanidade, mas na verdade prejudicam mais. Então, vamos pegar uma questão que está aí há cerca de 80, 100 anos, que é a alimentação industrializada. Quando que surgiu e se proliferou a alimentação industrializada? Durante as guerras. Os soldados precisavam levar alimentos e era preciso preservar isso, principalmente os soldados americanos, começaram a enlatar. Se vocês assistirem filmes da primeira, principalmente na Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver os soldados comendo enlatados. Eles passaram a guerra inteira comendo enlatados, né? E como é que você vai fazer numa guerra, num lugar que você não tem comida? Você tem que levar aquilo de uma forma preservada. Então, enche de conservante, enche de sabores artificiais ali, né? E colocam um alimento que aparentemente tem um sabor que eles querem comer, né? Então, esse processo, depois que acaba a guerra, ele começa a encher as nossas casas. E as pessoas nos convenceram de que, ao invés de a gente ir lá e comprar o alimento natural, ou de ter quintal e plantar alimentos, ou comprar grãos a granel, alimento a granel, né? Ou ter ali animais para tirar leite, ovos, etc. Não, olha, a vida vai facilitar a vida de vocês. Então comecem a comprar alimentos industrializados, né? E fazer bebidas, principalmente industrializadas, que prometem benefícios, né? E que dão o quê? Imediato bem-estar. Bom, isso é o que chegamos no que a gente chama hoje de junk food, que é uma alimentação que só faz mal. Aquela alimentação expressa, né, de concentrados, de inúmeros ingredientes que provocam doenças. Eu não vou nem falar aqui, mas começa todo tipo de doenças que a gente vê hoje como crônicas na sociedade, elas são principalmente decorrentes da má alimentação que nós temos. E nós brasileiros, que demoramos para entrar nesse estágio, conseguimos até a década de 70, 80, manter ainda aquela alimentação mais saudável, né? Baseada em grãos, arroz, feijão, verduras, legumes, ovos, né? Alguns laticínios naturais ainda, e ainda carnes frescas. A gente rapidamente, nos anos 90 e principalmente nos anos 2000, a gente migrou para a alimentação industrial. E hoje é só passear pelos supermercados e verificar que as prateleiras, todas, né, elas se dividem em uma ala muito grande de material de limpeza, porque a gente também criou a síndrome que a gente precisa matar bactérias, mas os nossos 2, 3 gerações atrás, né, ninguém morria assim por causa de poeira. Não é a poeira que mata, né? O que mata nem é o germe, porque a gente tem capacidade de combater isso, mas é a circunstância dessa poeira, desse germe, na condição nociva da proliferação de vírus e bactérias que a gente também produz pela poluição, né, e pelas variantes laboratoriais, pelo uso exagerado de antibióticos e assim por diante. Então, todo esse processo educativo já é uma ideia
dessa crença, dessa motivação de falsos profetas. Quer dizer, a gente está num momento em que a gente acredita demais na industrialização, a gente acredita demais naquilo que tem aparentemente um poder científico. Por favor, não estou fazendo nenhuma crítica conservacionista, não quero voltar à Idade Média. Não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou dizendo é do exagero da nossa crença cega em cima desse processo de industrialização, né? Então começam a surgir alguns movimentos de esclarecimento. Quando a gente vê movimentos do tipo veganismo, né, ou do naturalismo em geral, parece também ser uma moda, mas há um sinal de alerta para os exageros da industrialização. E muitos médicos têm a coragem de vir a público e dizer que esses alimentos fazem mal. E é tão curioso que a própria indústria de medicamentos, que criou essa condição e alimentou e fornece insumos químicos para preservar e dar sabor, coloração, etc., para alimentação industrializada, agora traz suplementos. Então, você vai na farmácia hoje, principalmente nas lojas de produtos naturais, você vê um monte de suplementos, né? E aí, ao invés de você consumir o alimento que produz o benefício que é prometido ali, né? Por exemplo, cúrcuma, né? Então, ao invés de você ir lá e comer o açafrão, você compra a cápsula de açafrão, né? Ao invés de você consumir os alimentos que têm ômega 3, naturalmente, você compra a cápsula do ômega 3. Isso só para ficar em 2, mas você tem mais de 100 suplementos, né? Queratina, uma série de outras coisas que contrabalançam. E alguém diz assim, mas isso é fitoterápico. Claro que é fitoterápico, porque não exige a prescrição do médico. O que para a indústria de medicamentos é perfeito, né? Porque agora nem do médico ela precisa mais, ela pode fazer propaganda. E os efeitos nocivos dos desbalanços disso, porque as pessoas também tomam em doses que elas não sabem se estão ajudando ou não, né? Muitas vezes quem faz o acompanhamento é um nutricionista, mas às vezes nem sequer é um nutricionista. Então as pessoas vão consumindo e tudo é o consumo industrializado. Então esse momento que a gente está, ao invés de olhar só pessoas, a gente precisa olhar também os cenários dessas ideologias. O que a sociedade está nos vendendo como verdade? A gente cresce acreditando que é isso. A gente sai da escola, vai para o trabalho, né? Aí chega no trabalho, continua a mesma coisa. Alguém vai dizer para você, olha, você precisa trabalhar. Se você não trabalhar, você não tem como sobreviver. Então, hoje, a maioria dos jovens, o primeiro emprego que eles conseguem é ou de entregador, né, de moto, de aplicativo, ou bicicleta, ou então de telemarketing. Eu, particularmente, não sei qual é pior. Porque o telemarketing, eu trabalhei em empresas grandes, eu sei de grandes estatísticas de pessoas que ficavam extremamente deprimidas da maneira como elas tinham que dar notícias ruins e lidar com reações ruins, porque você está cobrando alguém que não quer pagar, ou que não pode pagar, e a pessoa não pode falar com a empresa, ela fala com o atendente. E ela começa a ofender e destratar. E é isso o dia inteiro, durante agora 6 horas, antigamente eram 8 horas, durante 6 horas, né? E a pessoa ouvindo aquilo, e aí ela também está nervosa, ela também já está desequilibrada, ela também repassa, e quanto mais ela demonstra o desequilíbrio, mais a pessoa do lado de lá se desequilibra também, e assim vai, né? Ou então ela se robotiza lendo um script e vira robotizada, ela não pode reagir emocionalmente. Então esse processo é muito ruim. No caso dos entregadores de aplicativos ou dos motoristas, né, de aplicativo em geral, é o extremo estresse do trânsito e a condição quase suicida, né? De se expor à velocidade, de se expor a um transporte inseguro, de ter que produzir muita coisa, então de fazer muitas entregas, porque o que se ganha em valor unitário por entrega é muito baixo. É uma relação totalmente impessoal, né? Então, olha o que a gente está produzindo. Será que é isso mesmo? Será que é essa a verdade que a gente queria? Será que era essa educação que a gente imaginou alguns anos atrás, pensando em fazer reformas de ensino, etc.? Será que é esse bem da sociedade? E o que é que essa juventude, né, como essa juventude vai reagir daqui a 10, 15, 20 anos sendo massacrada desse jeito? E obviamente que há os caminhos paralelos, né? Aqueles que vêm de famílias mais abastadas encontram oportunidade de educação, então passam a maior parte do início da fase adulta continuando a estudar, fazendo faculdade, pós-graduação, mestrado, que for intercâmbio, etc.
e se encaixam em alguma profissão mais relevante para tentar fazer um percurso melhor remunerado. É claro que se a gente fizer um corte aqui estatístico de gênero, né, de cor, de origem social ou de qualquer outra condição, a gente vai perceber que há uma massa branca predominante. Né? Eu sou branco, estou falando isso porque a gente precisa ter essa consciência. Há uma massa branca, né, caucasiana predominante nisso, infelizmente. Né? E quando você vê, e principalmente masculina, né? Embora no caso de educação, eu acho que para esse perfil as mulheres ainda já tenham conquistado alguma coisa. Mas depois, nas competições de trabalho, ainda há uma predominância muito grande do gênero masculino. Né? Então, quando a gente fala de opções sexuais diferentes dessas, pronto, aí então agrava mais. Pessoas com deficiência nem se fala, né? Embora haja uma cota há muitos anos na lei, falando que as empresas devem ter 5% do seu contingente de trabalhadores como deficientes, pessoas com portadores de deficiência, com algum grau de deficiência, as empresas não conseguem preencher ou não querem, é difícil a gente falar, isso depende de caso a caso. Né? O fato é que não há nenhuma inclusão no mercado. Né? E todas as outras características de racismo, preconceito, discriminação que a gente possa imaginar. Então, mas essa é a ideologia, essa é a filosofia no sentido negativo, né? de nos convencer de que isso é o correto. Então, veja no que nós estamos nos transformando. A gente se alimenta de produtos altamente industrializados, onde, se forem de origem animal, os animais são extremamente sacrificados. A gente já sabe disso, né? As granjas, as galinhas nunca saem, elas ficam o tempo inteiro aprisionadas com a luz acesa e comendo, para que elas possam ou pôr ovos, ou então produzir outros frangos. Né? O gado, principalmente no hemisfério norte, é totalmente confinado, comendo uma alimentação, uma ração modificada com antibióticos. No Brasil, embora prevaleça a criação não confinada, aberta, em pasto, mas esse alimento também é misturado e também tem antibióticos e também tem uma série de outras coisas nocivas. Né? O fato é que modificou o sabor, modificou a condição de vida desse animal, e na hora que ele vai para o abate, ele passa por um enorme sofrimento também. E em cima disso é adicionada uma série de coisas. Se vocês já viram recentemente no supermercado a exposição das gôndolas de carne, é impressionante como todas elas são vermelhas, bonitinhas, do mesmo tamanho, né? Vocês acreditam nisso mesmo? Né? Aquilo é corante puro. Né? E quantas vezes aquilo não recebe produtos químicos para que possa durar mais, para que possa resistir ao calor? Porque a gente sabe que alguns mercados desligam as geladeiras de noite, então eles precisam, na hora que você vai de manhã ela já está fresquinha, mas eles desligam para economizar energia. Então vejam quantas condições complicadas tem nesse processo de industrialização. E aí, para combater as nocividades, você tem, material de limpeza, então você vai para as gôndolas de latarias ou caixas, né, de produtos altamente industrializados, modificados geneticamente. Depois você tem esses alimentos que são carnívoros, vamos dizer assim, também com esse processo todo modificado. Né? Depois você tem lá a parte de legumes e verduras repletos de agrotóxicos. Né? E você tem, por último, né, ali uma área toda de doces, de açúcares. Cara, o que é o açúcar? Né? O açúcar está muito longe de ser a cana. Né? Ele é extremamente modificado, ele recebe soda cáustica, ele recebe uma série de coisas nocivas para nós, e isso já está na literatura há mais de 50 anos. E a gente continua consumindo o açúcar. O açúcar branco disparado como o pior, mas o demerara é tão nocivo quanto, e o mascavo também, porque o mascavo também é industrializado. Então é muito difícil saber para onde a gente ir. Né? Se a gente pudesse escolher, o ideal seria não ir ao mercado, mas a gente ir a feiras livres orgânicas. Mas isso é caro e cada vez mais raro. Muito difícil de a gente alcançar. Mas olha o que nós estamos produzindo. Então, de um lado, a nossa fonte de energia e alimentação, ela está completamente comprometida. Vamos falar ainda de uma outra fonte de energia importantíssima, que é a água. Né? Bom, basta visitar os rios, quem tiver coragem, né? Vai visitar os rios, os laboratórios, os reservatórios que a gente tem de água, eles são cada vez mais repletos de coliformes fecais e de bactérias, de gêmeos que se proliferam ali.
Qual é a solução pública ideal que tem se encontrado? Bota um monte de química para tentar eliminar e baixar o nível de bactérias. Então a gente está consumindo cocô reciclado, né? Urina reciclada. Não sei se contaram isso para vocês, mas é essa a verdade, né? E se a gente vai para a água mineral, se de fato ela for mineral, porque às vezes ela é engarrafada e tratada da água de torneira, né? Basta vocês olharem no rótulo, que quando ela é mineral, ela vem escrita mineral. Senão ela não pode ter essa nomenclatura. E ela é uma água de torneira de grandes indústrias que estão por aí, e a maioria de vocês com marcas conhecidas consomem ela como se fosse uma água melhor. Na verdade ela não é. Fora os aditivos que ela recebe e mais. Ela é acondicionada onde? Numa embalagem plástica, né? E esse plástico já está mais do que comprovado que ele se transforma em micropartículas. Tem vários exames laboratoriais recentes que demonstram que essas micropartículas estão presentes nessas águas engarrafadas. Então, se já não bastassem germes, bactérias, o cocô reciclado que a gente está retomando, a gente ainda consome plástico. E quem consome qualquer produto marítimo, né, ou de rios, também tem todas essas coisas que está adquirindo. Então, assim, você está profeta do caos. Eu agora vi o falso profeta, né? Não sou não. Por favor, o que eu estou só trazendo é a noção da realidade. Nem quero apavorar ninguém. O que eu quero é que a gente tenha consciência disso. Porque se a gente não tem a coragem de modificar e tomar determinadas atitudes diante disso, a sociedade não vai mudar. Então, somem a isso ainda a poluição do ar, né? Aqui no Rio de Janeiro é muito fácil de identificar, porque se você vai a Niterói e olha para o Rio de Janeiro, você vê uma faixa escura de cor marrom alaranjada. Essa faixa escura estranha de se ver durante o dia é a poluição. O Rio é uma cidade cercada de indústrias altamente contaminantes, petroquímicas, tem a poluição do ar também provocada pelo CO2 dos veículos, né, que a gente produz. Lembrando que o Rio é uma cidade repleta de montanhas, então esse ar ele não consegue se dissipar totalmente. Quando está mais na costa e o vento está favorável, ele vai no sentido do mar. Mas se o vento estiver desfavorável, ele fica aprisionado exatamente entre o mar e a montanha. E depois dessa primeira camada de montanha tem outras. Então você vê vários cinturões entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, que está depois da Baixada, na direção de Petrópolis. Então o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente poluída. Todo mundo fala muito de São Paulo tem a mesma condição, mas o Rio de Janeiro também é. E assim como o Rio, várias outras cidades. Então, olha, a gente se alimenta mal, a gente bebe uma água contaminada e a gente respira um ar horrível. E a gente ainda espera que os extraterrestres venham aqui visitar a gente. Eles vão morrer contaminados. Primeiro que descer aqui, morre na hora, né? Não está nem preparado, não tem anticorpo, não tem nada para poder vir para cá, né? Então a gente precisa entender que o que a gente está produzindo como sociedade é isso. E isso vem sendo agravado nos últimos 100 anos. O último século foi o que trouxe a tecnologia, o avanço da ciência, mas não necessariamente uma qualidade de vida melhor em termos de saúde. E em termos de saúde, que eu falo, física e psíquica. Bom, tem ainda a poluição sonora, a poluição sonora do barulho e a poluição sonora e auditiva dos produtos que a gente consome, televisão, redes sociais, computador, etc. Né? Então, a poluição intensa. Né? É só olhar pela música. Né? O que a música traz hoje? Ela traz ritmo e ela traz você tem um pêndulo assim, que ou é sofrência, né, o sofrimento, ou é a balada, né, é a euforia. Então, a música que vende hoje, ela está nesses dois opostos. A sofrência e a euforia. Como se isso fosse o remédio para a vida. Mas por que vende esse consumo? Porque o restante todo está desse jeito desequilibrado que eu falei. Mas tem saída para isso? Tem. Mas precisa ser construído. Não existe uma chave que se possa virar e mudar do dia para a noite aquilo que a gente vem fazendo no último século. Pelo menos no último século. Então, e que a gente validou esse comportamento, essa ideologia. Né? E cada vez mais as pessoas nos oferecem pontes, viadutos, né, computadores, gadgets, que chamam produtos eletrônicos em geral, né, de conexões, e aí daqui a pouco o celular está falando direto com o satélite, e a internet é acessada por lá, etc. E a gente vê isso tudo como facilidades. Né?
a robótica, a substituição em massa do trabalho, a força de trabalho pela mecanização, e agora a discussão de qual é o carro que é melhor, né? Como se isso fosse salvar a humanidade, né? Você quer um carro elétrico ou você quer um carro a combustão, né? Será que esse é o dilema da humanidade nesse momento? Será que essa é a coisa mais importante? Né? Se fosse eliminar a poluição, ok, mas você tem a bateria de lítio, né? Você tem todo o efeito nocivo, o risco de explosão. Então, assim, será que tem que ficar nesse debate? Será que é isso que importa? Né? Então, essa polarização, né? O Estado mais forte, o Estado mais fraco, né? A intervenção maior ou menor. Então, quem que a gente vai apoiar? Os Estados Unidos ou a China? Né? Então, imagina, essas são as questões sociais que a gente fala. Né? É mais polícia na rua ou tira a polícia? Né? Legaliza as drogas ou combate mais as drogas? Então, esses são dilemas. Mas será que esses são os problemas centrais da nossa existência? Ou esses são sintomas e consequências desse mau comportamento que a gente veio produzindo? Então, ao invés de a gente esperar um anticristo, um falso profeta, né, eles existem também. Tem muitas pessoas aí que usam e abusam da espiritualidade e tentam ganhar dinheiro com isso. Né? Pedem dinheiro através do sofrimento. E as pessoas vão às casas religiosas e pagam por trabalhos, pagam por palestras, por qualquer tipo de promessa ou efeito curativo ou de melhora de vida social e etc., por conta dessas crendices e esses desvios morais dos próprios dirigentes espirituais que estão ali presentes. Então, há sim falsos profetas no sentido que a gente conhece melhor e espera, né? No sentido daqueles que fazem uso do conhecimento espiritual e aplicam de forma imoral, equivocada, ou que caem em falhas, em erros pessoais gravíssimos, né? As notícias estão aí para a gente ver em todas as religiões, né? Não estou salvando aqui o espiritismo nem nada, né? Eu acho que em todas as religiões a gente tem esse tipo de problema e ele é muito intenso e infelizmente bastante frequente. Mas o que mais me preocupa e pelo que a gente pode aprender pelas lições do espiritismo são os falsos profetas coletivos e invisíveis, esses que eu estava mencionando, né? E que cada vez mais parece que vão nos dominando e tornando as coisas inevitáveis. Muitos que estão aqui viram, assim como eu, o celular se tornar desde o ano 2000 algo indispensável, né? Antes disso a gente tinha linhas fixas de telefone em casa e a gente atendia de vez em quando. Se a gente estava jantando, a gente tirava do gancho, né? Tirava o som e tal. Havia um certo respeito para as relações de família. Antes que a gente estava em casa, não era comum ninguém ligar depois das 10 horas da noite, né? Então havia um certo respeito para isso. As ligações de trabalho ficavam no trabalho, porque o telefone de trabalho estava lá no trabalho, então ninguém te atormentava com o trabalho em casa, né? A partir do momento que a gente tem o celular ele é nosso companheiro em todos os lugares, inclusive no banheiro, né? A gente não vai, se a gente fosse morrer, se a gente não estiver com o celular, né? Então a gente vai comer, a gente está com o celular, a gente vai ao banheiro, a gente está com o celular, a gente está vendo televisão, a gente está com o celular, a gente está trabalhando, está no celular, a gente está na rua, correndo, praticando esporte, a gente leva o celular. Porque o celular ele é uma multimídia, então às vezes você está usando o celular não só para falar, trocar mensagem, mas também para isso, né? Porque você recebe notificações. Você pode estar levando o celular para correr, fazer ginástica, para ouvir música, mas as notificações estão entrando e você está vendo aquele plim, 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 ou então você está vendo a luzinha acender, né? E para piorar, agora você tem os relógios. Então, não só você tinha o celular, mas para ficar mais fácil, mais perto dos olhos, porque as pessoas guardam nas bolsas e nos bolsos, então agora está no pulso. Do pulso não tem como fugir, porque acendeu a luz, você vê que entrou a notificação, né? Então a gente vive hoje essa crise das notificações, como se aquela chamada da notificação fosse algo das coisas mais importantes do mundo, né? E eu não estou falando apenas de mensagens do tipo WhatsApp ou Telegram, coisa assim, mas principalmente as notificações de redes sociais, né? Então, as curtidas, as notificações sobre o que os seus amigos publicaram, informações que eles procuram fazer no algoritmo deles para nos atrair, nos manter atentos ali, e etc. Então eles vão criando essa condição. Se vocês quiserem fazer um teste, fiquem 3 dias sem postar nada nas redes sociais. Vai bombar de notificação. Mas vocês não postaram nada e está bombando notificação? Por quê? O aplicativo quer que você volte. Então ele vai republicar
as suas coisas, para fazer de conta que você está ativo, para todas as pessoas que te seguem, curtem você, e assim você se sentir animado, que você ganhou audiência, aí você resolve voltar, né? Então essa é a lógica desse anticristo, digamos assim, desse instante que a gente tem de uma dominação que ela passa a ser psíquica e tecnológica, né, por inteligência artificial. E que o estágio final, talvez mais perigoso, vai ser um implante. Né? Eu não estou falando de uma empresa específica que já está desenvolvendo, eu estou falando das empresas, porque essa é só uma que sai na mídia. Né? Já, se vocês olharem os textos científicos, acadêmicos, os debates de estudiosos, todo mundo fala que o celular não vai demorar 10 anos para desaparecer. E da mesma maneira que ele teve uma ascensão rápida dos anos 2000 para cá, então nós estamos falando de 20 anos, ele vai desaparecer também da mesma forma. Por quê? Porque ele vai ser substituído, né, por implantes. Ou são implantes externos ou implantes internos. O que é o implante externo? Por exemplo, a gente poder usar uma lente de contato, então sobre a íris, que vai nos permitir ter uma imagem 3D de computador, né? E talvez algum aparelho minúsculo que você possa colocar no ouvido. O implante interno é um microchip de verdade, né? Então ele pode ser subcutâneo, como ele pode ser no extremo um implante cerebral. Eu estava assistindo outro dia uma reportagem sobre carros autômatos. Eu gosto muito de aprender sobre tecnologia, eu também gosto de saber para onde a gente está indo. Não sou contra a tecnologia, eu sou consumidor de tecnologia, né? A tecnologia não é má. Eu acho que o que é mal são as escolhas que nós fazemos diante dessa tecnologia e a finalidade que a gente propõe a ela, sem limites morais, né? Então eu estava ouvindo um debate sobre carros autônomos. E eles mostraram uma estatística de carros que do nada, as pessoas utilizando o piloto automático, ele desliga. A pessoa está confiando no piloto automático e de repente o piloto automático desliga. Imagina, você está no meio de um túnel de Rebouças, aqui a progressão cheia de carro, 90 km por hora, confiando ali no piloto automático, você vai continuar naquela pista, naquela velocidade, e ele simplesmente desliga. E você não está com o pé no freio, no acelerador, nem nada. Se bobear, você até tira a mão da direção. É óbvio que isso provoca acidentes. Outras vezes você desligou o piloto automático e do nada ele liga, né? Então tinha um cara descrevendo a seguinte situação. Existe um mecanismo de segurança no carro em que, se você desviar da faixa, ele liga um componente, um comando que faz o seu carro retornar para a faixa. A ideia é, se você dormiu, está distraído, está no celular, não sei o que, a sua faixa pode bater o carro, então ele te retorna para a faixa original. A ideia é boa, né? Só que aconteceu o seguinte: esse cara viu um carro vindo na contramão e ele, de propósito, jogou o carro dele fora da faixa para desviar. E, paralelo a ele, vinha um outro carro também tentando fazer, avançando na faixa dele. Então, ele tirou o carro da faixa de propósito. Só que o computador interpretou que ele estava fora da faixa e devolveu rapidamente, sem o comando dele, o carro para a posição original. O que aconteceu? Ele bateu tanto no carro da lateral quanto no da frente. O cara quase morreu. Então, a questão da inteligência artificial, ainda que esteja num estágio, vamos dizer assim, preparatório, né? Não é um estágio que está em plena segurança, conhecimento, ela simula situações lógicas, estatísticas, previsíveis, mas ela não consegue prever todas as possibilidades humanas. Um cientista brasileiro, questionando exatamente isso, foi chamado para fazer o acompanhamento de um desses testes, os primeiros protótipos, e a empresa mostrou para ele que podiam passar... Desculpe. Que qualquer animal, pessoa ou coisa que passasse na frente do carro, que o computador era capaz de reconhecer e, por conta disso, frear e evitar um acidente, né? Principalmente em situações noturnas, onde a nossa visão é baixa, o farol não consegue iluminar totalmente, mas o computador consegue, por uma visão talvez até infravermelho, detectar alguma coisa. E aí esse cientista propôs assim: vocês já fizeram o teste desses animais passando de cabeça para baixo,
Aí eu senti esse olhar assim, não, mas não vai fazer diferença. E aí eles simularam e o carro não parou, o carro atropelou. Quer dizer, por quê? Porque o computador ele identificava sempre as coisas, as pessoas nas posições originais, né? Então, se alguém estivesse fazendo pirueta, imagina que tivesse um lunático ali fazendo pirueta numa avenida, numa estrada. Ele não ia parar, né? Ele não ia conseguir reconhecer. Então, há muita limitação na inteligência artificial, mas a gente é levado a acreditar que a inteligência artificial ela é melhor do que o nosso cérebro, que as nossas opções, as nossas decisões humanas. Então, o primeiro movimento mais coletivo que está acontecendo é as pessoas abrirem mão de dirigir, ou pilotar avião, helicópteros, ônibus, caminhões, etc. Ok, eu acho que há uma possibilidade grande de se criar uma sinergia em torno disso em determinadas condições e circunstâncias. Mas pensar que o ser humano possa ser substituído, né? E quando a gente começa a falar, não, agora você não precisa mais escolher dirigir. Daqui a pouco alguém vai dizer assim, olha, você não precisa mais escolher o que você compra no supermercado. A gente compra para você. A gente vai fazer aqui uma leitura da sua condição física, né? Então, os aparelhinhos ali, que medem pulsação, calorias, sabe o que você consome, etc. Eles vão fazer já um exame até de sangue, saber o que você tem, e a gente vai escolher por você os alimentos que tem que comer, que vão te manter magro, que é o ideal, né, desse patamar, totalmente magro e falsamente saudável, né? E mais, ele vai começar a te acordar às 6 horas da manhã para você fazer ginástica. Se você não for, ele vai ficar pitando, vai fazer ginástica. Ele vai saber que você está fazendo ginástica, porque ele detecta seus movimentos. Então, daqui a pouco, tem uma máquina dominando a gente, literalmente. E se você estiver com implante, melhor ainda para eles, né? Porque ele nunca vai sair da sua cabeça. Será que é isso que a gente quer como humanidade? Então, quando a gente pensa em falsos profetas, a gente fica muito preocupado de aparecer alguém que vai se dizer como Cristo, como Jesus e Salvador. Será que é o novo Papa? Será que é um novo Hitler? Será que é o que, né? As pessoas falam aí um monte de coisa. Gente, já está acontecendo, né? O cenário que a gente está validando diariamente, que a gente está concordando, dizendo, ó, continue aí investindo, é isso mesmo. É isso aí que a gente quer para daqui a 20, 30, 40 anos. Né? Ou a gente precisa se reorganizar nesse processo, voltar, dar um passo atrás, talvez até abrir mão, por enquanto, de alguma tecnologia, até que a gente discuta qual é o potencial, os perigos, os riscos dessa tecnologia e saber para onde a gente vai. E isso tem que impactar nas nossas vidas, nas nossas escolhas pessoais, na educação dos nossos filhos, na escolha do trabalho que a gente faz. Será que o nosso trabalho está contribuindo para esse mundo de uma condição distópica, é essa a palavra, né? Distopia, né? Será que a gente vai viver esse universo distópico, confuso, contraditório, de uma destruição da humanidade? Ou será que a gente ainda tem tempo de reverter isso? Durante a pandemia, aqueles meses, 2, 3 meses que nós ficamos de fato em lockdown, aprisionados em casa, ninguém podia sair, você olhava para a rua, não via carro, né? As ruas estavam desertas, a gente viu animais selvagens aparecendo no meio das cidades, a gente viu a poluição baixar drasticamente, o silêncio urbano, né? Começaram a acontecer uma série de coisas. Só naquele instante, por aquele evento, a gente percebeu que ainda dá tempo de mudar o destino da humanidade. Mas a gente precisa de uma outra pandemia? Será que a gente não é capaz de tomar essa decisão sozinhos? Será que a gente não é capaz de mudar o nosso entorno? Será que a gente não tem essa coragem de mudar o nosso posicionamento de vida? Porque está na nossa mão. Então, quando a gente pensa assim, a separação do joio do trigo, o Apocalipse, gente, a separação do joio do trigo começa agora. Isso que eu estou falando não é separação do joio do trigo? Será que essas escolhas, ter clareza sobre esse mal e esse bem aquilo que a sociedade desenvolve no coletivo já não é um sinal do desequilíbrio daquilo que é o joio em relação ao trigo? Né? A gente precisa esperar que venha alguém de fora, que desça um Deus soberano, de barbudo, de cabelo branco e tal, né? Ou Jesus numa nave espacial cercado de extraterrestres
né? Ou a reencarnação de todos os apóstolos com Jesus presente aqui, né? Falando em cadeia nacional. Será que a gente precisa disso? Será que de fato a gente precisa esperar que haja uma ação externa milagrosa para nos resgatar, para nos salvar, porque a gente se acha cumpridores dos nossos deveres e, portanto, imunes aos efeitos nocivos daquilo que esse coletivo de sociedade nos oferece? E a gente se sente vítima e refém disso. Mas não, nós somos contribuintes dessa condição distópica que nós estamos construindo. Então, se a gente tinha há algumas décadas uma condição de vida precária pela tecnologia, mas saudável do ponto de vista da pressão social, das disparidades sociais, a gente tinha algum tipo de organização por algum tempo que permitia talvez um melhor equilíbrio, uma perspectiva mais saudável. Agora a gente está completamente distante disso. E a gente não resolveu os conflitos sociais. A gente não resolveu as diferenças sociais. Então hoje a gente tem as mesmas diferenças sociais, os problemas de gênero, os problemas de cor, de raça, né, de preconceito, discriminação, racismo em geral, de exclusão social, agravados pela poluição, pela alimentação nociva, pela água contaminada e por toda essa circunstância de uma educação ruim, de um tecnicismo que tenta produzir robôs, né, de empregos que são extremamente estressantes, que produzem depressão, produzem estágios de euforia e que dão como recurso a essa juventude, principalmente, fazer o quê? Buscar nas drogas e nos vícios em geral o alívio. Porque é preciso ter algum lugar de fuga. Porque essa juventude olha para a nossa geração que criou esse mundo, que estabeleceu essas formas, que validou esses processos, essas ideologias, olha para o futuro delas como promessa e não vê saída. Se nós não tivermos uma alternativa digna, ética e espiritual, o caminho mais fácil vai ser essa fuga. E isso começa na educação doméstica e no cuidado, né? Os gregos tinham um binômio que era o cuidado de si e o cuidado do outro. Isso ficou esquecido na humanidade durante muitos e muitos anos, coisa assim, 2000 anos, né? Porque isso é lá daquele período de Sócrates, Platão, Aristóteles. Aí tem um pensador francês que no meados do século passado ele retomou isso, que é o Foucault, Jean-Jacques Foucault, né? Então Foucault ele retoma essa ideia de que há necessidade de ter o cuidado, e o cuidado de si e o cuidado do outro. Ótimo, despertou a humanidade, várias pessoas passaram a falar sobre isso, chamou a atenção na saúde, né? Acabaram com os hospícios, os manicômios, que ele provou a questão da loucura, os abusos que existiam, né? A maldade por trás do diagnóstico da loucura, o interesse familiar, o interesse social de excluir essas pessoas, de se aproveitar delas. Foucault não fala da mediunidade associada a isso, mas não é difícil a gente facilmente associar também essa questão da mediunidade assim por diante. Mas Foucault já desencarnou, já está fora, né? E hoje, como ele errou em algumas coisas teóricas, alguns posicionamentos teóricos, a maioria dos pensadores atuais ou falam dele com certo saudosismo ou não utilizam mais nas proposições acadêmicas. Então a questão do cuidado voltou a ficar em segundo plano, né? Mas onde está o cuidado? A proposta do Evangelho de Jesus é o cuidado. Quando Jesus fala em amar, ele está falando de cuidado. O que é o amar se não for o cuidado? O cuidado de si, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, amar ao próximo, cuidar do outro, e como a si mesmo, cuidar de si. E o que é o cuidar de si, se não olhar aquilo que a gente come, aquilo que a gente respira, aquilo que a gente bebe, o ambiente que a gente vive, as pessoas com quem a gente fala, as coisas que a gente produz e acredita. Esse é o cuidado. É sobre o cuidado que a gente tem que se lembrar. Então, o amar não pode ser nada diferente do cuidado, de ter coragem de olhar para si mesmo e de mudar o mundo.
que a gente possa seguir com essa clareza e coragem para poder reverter um pouco dos cenários que nos apontam e ser capaz de combater esse cenário de anticristos, falsos profetas, que na verdade não passam do nosso cotidiano invisível, que nos afeta o tempo inteiro. Na graça de Deus.